Vai falar sobre as etnias que estão presentes no país Quênia. Então você vai ver que a maior parte da etnia é 67% do povo Bantu. Só que o povo Bantu é como se fosse uma árvore, gente. Entrou no galho Bantu, que a maior parte é dessa grande família Bantu, só que ela é dividida. Então esses galhos vão se tornando menores, que são os grupos Kikuyu, com 6,7 milhões, o grupo Lu Hia, 5,4 mil, e o grupo Kamba, 3,9. Aí, a gente viu que o Bantu representa 67% das etnias ali que vivem em Quênia. Agora, o outro grupo é o Nilotic, que representa 30% da população. Então, ele vai dividir também essa grande família, Nilotic, vai dividir em ramificações, e aí é o grupo Kaledin, 5 mil pessoas, e o grupo Luo, 4 mil. E aí sobra esses 3%, que seria outros grupos, como Kushitki, árabes, indianos, que são os indianos, e os europeus. Agora eu vou falar aqui a etnia, nas etnias de Quênia, é mais ou menos 47 tribos existentes naquela nação. Então, lembra que eu falei daqueles grupos? Os maiores, esse daqui que tá no próprio grupo maior, Nilotic. Então, você vai encontrar o povo Lu, o povo Kaledin, são 47 povos, tribos, né? E 3,4 ou 3 quartos da população estão abaixo de 30 anos. Então, de toda a população, você encontra 4 pessoas na rua de Quênia. 3 e vão estar abaixo de 30 anos. Então, é uma população jovem presente em Quênia. Aqui eu coloquei, é uma história que eu encontrei, na verdade, no vídeo da OIAF. E eu quero trazer tanto a partir dessa história e algo que o meu irmão em Quênia, ele falou pra mim, contando, né? Aqui ele disse, havia uma vasta árvore no planalto da África. Esse é do vídeo da OIAF. As pessoas se reuniam debaixo da árvore para aproveitar a fresca brisa e saborear as frutas doces. A árvore que se tornou felicidade e alegria, ela se tornou o centro da África. Tornou-se numa grande árvore que podia ser vista pelas pessoas de todo o mundo. Aí aqui, tá vendo? Tem uma foto, parece muito essa árvore. E eu até tenho o meu quarto aqui, eu falei, nossa, eu desenhei uma árvore aqui que eu tinha colocado. As pessoas chamaram essa linda árvore de Inuka. E aqui eu vou mostrar, vou parar. Por que eu trouxe essa história, né? Me lembrou algo muito legal que o meu irmão, o nosso irmão em Cristo, né, de quem ele falou, o Almonde, que no passado seus ancestrais, eles subiam os montes e ali subindo nos montes pediam por água, né, a chuva para suas colheitas, e eles pediam ao Criador. Note que antes não tinha o quê? A revelação de Deus a todos os povos. Lembra que a lei de Deus primeiro veio a Israel, que era o povo escolhido de Deus, através do qual viria Jesus. Então Jesus, ele era judeu. O povo de Israel, o povo judeu, ele foi escolhido justamente porque dele viria Jesus. Então Deus, ele escolheu entre os povos da terra o povo judeu que tinha a lei. Mas ainda, quando Jesus não tinha chegado ainda na terra, vindo em homem, os outros povos não tinham a revelação da lei de Deus, que é a Bíblia, a lei de Moisés. Mas o que acontece? Em Atos, a gente vê que quando Paulo está falando e a palavra nos revela que Deus, ele sempre cuidou dos povos, cuidou, e ele dizia certinho, assim como o irmão de Quênia falava, sabe? Ele falava, nossa, porque os ancestrais, e na Bíblia dizia que eles pediam chuva e o Criador lhes dava. Eles pediam a felicidade, as colheitas e vinha, e Deus lhes dava. E você vê que acontecia realmente, sabe? Aquele povo que os ancestrais, são os ancestrais, né, do povo de Quênia, eles subiam aos montes e pediam ao Criador. E nós sabemos que o nosso Criador, ele é o Deus de toda a terra. Ele sendo o Deus de toda a terra, ele lhes dava a colheita, o alimento, as chuvas, o sol. Ele vinha sobre todos os homens. Então, olha o cuidado expressivo de Deus aqui para com todos os povos da terra. Então, quando ele me contou essa história, eu percebi que eu lembro que eu perguntava, Jesus, e os outros povos? Como era? Porque o Senhor deu a revelação a Israel, mas como era o Japão, os outros povos da terra, ameríndios, né? Os índios aqui americanos, e Deus, ele responde na palavra. Em Atos 17, quando Paulo está falando Atos, ali dizia, e o Senhor lhes dava as colheitas. Vocês sabem, os poetas de vocês diziam, somos descendência de Deus, porque em nós, dentro do homem, nós somos seres eternos, há uma alma eterna que quer adorar ao seu Criador. Então, a dependência do nosso Criador é certa, nós viemos dele, vamos para ele, a nossa razão de existência é dele. Então, essa eternidade que dá dentro de nós, ela era expressa ao longo da história dos povos.
Eu peguei o meu livro de religiões que eu estudo, é certo que o quê? Religião é como o homem buscando a Deus, um caminho de se conectar, de um caminho de se conectar a Deus. Mas você vê que nada do que nós faríamos nos tornaria assim conectados com Deus por causa da santidade dele. Nós somos pecadores, é como um espelho manchado e não conseguimos ver a Deus, mas nós temos como um reflexo dele. E os povos da terra tinham a eternidade dentro de si, tinham a eternidade que queriam iam buscar a Deus, mas Paulo falava que era como se tateassem no escuro e não o encontrassem. Então, Deus, ele se revelou através de Cristo Jesus. Só que Deus, ele sempre foi o quê? Ele que dá vida aos povos, ele que dá vida ao homem, toda vida provém dele, ele é a própria vida. Então, de uma forma, quando o irmão de Quênia falou essa história sobre os seus ancestrais, isso me fez refletir como Deus ele tem cuidado de todos os povos, mas Jesus é a revelação maravilhosa e perfeita de Deus, porque Deus, sendo tão grande, ele veio falar conosco, homens, na forma de homem. Jesus se tornou carne, né? Jesus, o Verbo, que está na glória, que tem a glória de Deus, a glória, na glória do Pai, ele veio à terra na condição pequena, na condição de um homem. Então, olha a grandeza, para morrer no nosso lugar, representou o homem na cruz. O preço do homem é condenação. Nossos pecados nos condenariam diante de Deus. Por isso, Jesus se tornou homem para morrer em nosso lugar e representar a humanidade diante de Deus. E, sendo Deus, ele não tinha pecado. Então, ele não precisava pagar nenhum preço. E é por isso que ele tomou a condenação que não era dele, mas a condenação que era nossa. Então, o sacrifício perfeito, agradável a Deus, que o justo morreu por muitos injustos, que somos nós, por causa da misericórdia e do amor do nosso Deus.